E neste vídeo eu vou te apresentar todas as funcionalidades e também o sistema de instalação da cadeira para carro Spinel da Maxi-Cosi, lançamento da marca aqui no Brasil em cadeirinhas. É um modelo que é certificado desde 0 até 36 kg, então é uma cadeira certificada para os grupos 0+, 1, 2 e 3. Ela conta com alguns diferenciais, como a instalação de costas, contrário ao movimento, até os 18 kg. A gente pode instalar a cadeira de costas por um período maior, então mais proteção para a criança. A gente também conta com giro 360 e, em função do sistema de instalação dela, a gente pode girar a cadeira em qualquer um dos grupos, mesmo com ela instalada. Então, o que acontece? Ela tem um sistema de instalação através do Isofix, com ancoragem frontal. Além de ser mais fácil de instalar, permite e facilita que esse recurso do giro funcione em qualquer um dos grupos. Então, mesmo com a criança menor, grupo 0+, no grupo 1, no grupo 2 ou 3, a gente consegue fazer o giro para colocar e retirar a criança com mais facilidade do veículo, o que não acontece com algumas cadeiras que têm esse recurso de giro. Eu sou Emanuel Balduino e este é o Compare Baby. Então, dando sequência à nossa playlist aqui da Maxi-Cosi no canal, vou te apresentar todas as funcionalidades, sistema de instalação em todos os grupos e também como a gente pode retirar a capa, retirar o tecido para higienizar, depois a gente coloca de volta, um vídeo completo como a gente sempre faz aqui no canal. A Spinel, como a gente fala em inglês, ou Spinel, é uma cadeira da Maxi-Cosi, é um dos últimos lançamentos da marca aqui no Brasil. Ela é uma cadeira que vai acompanhando o crescimento desde 0 até 36 kg, grupo 0+, 1, 2 e 3, a gente pode utilizar ela de costas, contrário ao movimento, para os bebês menores, e depois, quando a criança está maior, o apoio de cabeça vai crescendo, são vários níveis, a gente consegue ajustar com bastante facilidade através desse regulador, e vai preparando a cadeira conforme o grupo. Inclusive, no grupo 2, 3, a gente esconde o cinto da cadeira para que a criança utilize ela como um assento. O cinto de 3 pontos é o que vai segurar a cadeira e a criança, certo? A Maxi-Cosi utiliza sempre nos nomes de cadeira para carro nomes de pedras, então se a gente pesquisar, Spinel é um tipo de pedra e isso demonstra toda a segurança, toda a proteção que a cadeira oferece. Então é um produto seguro, robusto, tem proteção de impactos laterais, o apoio de cabeça tem revestimento interno de isopor e ela conta com alguns diferenciais. Primeiro, o sistema de instalação através de Isofix com ancoragem frontal. O que isso significa? A gente tem então aqui na cadeira o Isofix, que facilita muito o processo de instalação, e a gente também conta com a ancoragem frontal, que facilita ainda mais o processo no momento da instalação. O que acontece? Toda cadeira tem que ter 3 pontos de ancoragem. Algumas cadeiras de carro com Isofix têm o top tether, que é aquela tira que vai lá no banco de trás, no porta-malas. Algumas cadeiras oferecem a ancoragem frontal. Então, 2 ganchos de Isofix, 2 ancoragens. Terceira ancoragem vai na frente, junto ao assoalho do veículo. Facilita muito o processo de instalação, é mais rápido para colocar e retirar, e a cadeira fica muito firme. Então, é mais fácil de instalar e te oferece muita firmeza na instalação. Outro recurso que ela oferece é o giro 360. Então, a gente tem aqui um comando na frente, um botão que libera para que a gente possa girar a cadeira, lembrando que sempre o giro é sempre com o carro parado e nunca pode transportar a criança com a cadeira lateralizada, é sempre de frente ou de costas, ok? Isso vale para qualquer cadeira. Fez a colocação da criança, a retirada da criança, já coloca a cadeira virada para frente ou de costas, claro, de acordo com o grupo, para que você tenha a cadeira, ela trava na posição certa, para que você tenha toda a segurança no momento do transporte, ok? E o que acontece? Muitas cadeiras que têm um recurso de giro 360, elas não giram dependendo do sistema de instalação da cadeira em algum dos grupos. Então, algumas cadeiras que têm ancoragem, que pega no encosto, então, tem o Isofix embaixo, mas o top tether em cima pega no encosto da cadeira, ou elas não giram no grupo de costas, ou elas não giram no grupo de frente, porque o encosto tranca em função do top tether. Normalmente é no grupo de frente, ok? A cadeira não tem um movimento de giro, somente no grupo de costas. Essa daqui gira em qualquer um dos grupos, porque a base dela é independente à instalação. Então, se a gente observar, a cadeira gira independente aonde a gente utiliza para fazer a instalação da cadeira. O Isofix e a ancoragem frontal está nessa parte inferior da cadeira, certo? E o giro está aqui.
A gente então tem como diferencial essa questão do giro real, mesmo com a cadeira instalada. Depois de costas, contrário ao movimento do carro, a gente tem também, vou colocar aqui para o lado. A gente também tem a questão de poder utilizar a cadeira de costas contrário ao movimento do carro até os 18 kg. E ela conta com 6 posições no total, sendo 3 de costas e 3 de frente. Quando a gente for falar cada um dos grupos eu vou explicar melhor, mas de costas, contrário ao movimento do carro, nós temos 3 posições. A gente pode então utilizar ela na posição 1, que é específica para o grupo 0+, até 13 kg, e depois nós temos mais as outras 2 posições. Então aqui fica bem fácil de visualizar, mais 3 posições de frente, certo? E então de costas até os 18 kg, maior tempo de costas é mais proteção para a criança. E a gente tem aqui na parte interna, redutor acolchoado que vai acompanhando o crescimento do bebê. Para o bebê menor é uma posição mais confortável porque ela tem uma almofada que reduz o ângulo. Todas as almofadas são removíveis, a gente pode tirar, ok? E ela também tem um tecido respirável, então quando a gente retirar aqui o tecido para o grupo 1, a gente tem uma visualização melhor que a parte do encosto aqui tem um tecido que é no estilo de uma tela respirável, ok? Para melhor circulação do ar. Depois de frente nós temos mais 3 posições, que você pode fazer a alteração da posição a qualquer momento, mesmo com a cadeira instalada. Então, se a criança está acordada durante o trajeto, durante o passeio, a viagem, ela dorme, você consegue mudar a posição da cadeira a qualquer momento. Por quê? A base da cadeira está instalada com Isofix, com ancoragem frontal, e a posição da cadeira é independente em instalação. Muitos modelos de cadeira que tem no mercado têm posições, mas para que você possa fazer a posição corretamente e que a cadeira continue firme, tem que manusear a instalação, ok? Então às vezes tem que afrouxar o cinto, ajustar o top tether. Essa daqui não precisa, essa daqui a posição é independente, facilita muito no dia a dia, ok? Mais confortável para os adultos e principalmente para o bebê. E a gente tem aqui então o apoio de cabeça que vai acompanhando o crescimento, são vários níveis, a gente vai ajustando de acordo com a altura do ombro da criança. Essa regulagem aqui a gente pode ajustar para que fique exatamente na altura do ombro da criança e coincidindo com a proteção do apoio de cabeça. É tudo integrado, o apoio de cabeça com o ajuste de altura do cinto, certo? Então qual que é a ideia do vídeo, como eu comentei no início? Tem um simulador, a gente vai fazer a instalação, na verdade é muito simples, a instalação dela em todos os grupos é igual. A principal diferença que tem é que de costas a gente vai utilizar por um período, vou explicar certinho em cada um dos grupos. Depois de frente a gente vai ter 2 formas de utilizar, ou como cadeira propriamente, de 9 até 18 kg, ou nos grupos 2, 3, de 15 até 36 kg, cinto de 3 pontos. Então eu vou te mostrar como esconder o cinto e deixá-la preparada para utilizar nessa fase quando a criança está maior, certo? E depois lá no final eu vou te mostrar como a gente tira a capa para higienizar, também é bem fácil, é uma das cadeiras mais simples assim que a gente tem para fazer. Essa retirada do tecido, colocar de volta. E eu também vou te mostrar junto com o nosso dummy como ajustar o cinto no corpo, dicas de correta instalação para que você transporte o seu filho, sua filha com mais segurança. E todos os produtos da Maxi-Cosi na linha de cadeirinhas de carro e carrinhos têm 5 anos de garantia, sendo 2 anos através da nota fiscal, e se você registrar o produto no site da Maxi-Cosi em até 6 meses após a compra, a data da compra que tiver na nota, você ganha mais 3 anos. Então é bem interessante fazer o registro do produto no site para ter um total de 5 anos, certo? E a Spinel está disponível em 2 cores, vou deixar a foto da outra aqui para você conferir, uma opção cinza bem escura e uma opção preta. Uma das 2 cores com certeza vai combinar com o seu veículo. E com relação à proteção de impactos laterais, a gente pode observar que a cadeira tem uma lateral mais alongada, então é uma lateral mais robusta com maior proteção, maior profundidade. Além disso, o apoio de cabeça da cadeira tem todo o revestimento interno de isopor para garantir maior proteção para a criança no caso de um impacto lateral, certo? Antes então da gente aproximar a câmera aqui da cadeira e mostrar todos os detalhes da Spinel, eu já quero te convidar, caso você não seja ainda inscrita no canal, por favor se inscreve, é de graça e nos ajuda muito. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, auxilia o Compare Baby a crescer, a gente te auxilia trazendo vídeos novos todas as semanas. Se esse vídeo estiver te auxiliando de alguma forma, seja nas funcionalidades ou na sua decisão de compra também, deixa o like. É muito importante para a plataforma. E se você ainda não conhece, o Compare Baby tem um clube de descontos, onde a gente compartilha diariamente as melhores promoções para o enxoval do bebê.
grupos no Telegram e no WhatsApp, e lá a gente compartilha promoções desde fraldas, lenços umedecidos, carrinhos, cadeira para carro. Inclusive, se a gente encontrar uma promoção da Spinel, a gente vai compartilhar lá. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também a melhor oferta, um link, é só clicar nele com a melhor oferta disponível da cadeirinha, certo? Confere os links aqui na descrição. Vou aproximar a câmera agora. Então, eu vou te mostrar aqui todos os recursos da cadeirinha Spinel. A gente tem na parte inferior da cadeira uma manopla para fazer as posições. Lembrando então que nós temos 3 posições de costas, 3 posições de frente, ok? Aqui então embaixo a gente tem essa manopla cinza para fazer as posições de reclinação, ok? É só puxar. Mesmo com a cadeira instalada a gente consegue fazer as posições, ok? Nesse botão aqui cinza a gente faz o giro da cadeira, ok? Puxou ele e a gente consegue girar o mecanismo. Ela tem indicadores de correta instalação, tanto na instalação propriamente, como no giro. Então, se a gente observar aqui, vermelho indica que a cadeira não está na posição certa, ok? Então, para transportar a criança, ela tem que estar de frente ou de costas, para que o botãozinho ali fique verde. Não sei se aqui vai aparecer, mas ela fica verde ali dentro, ok? Então, a gente pode fazer o giro da cadeira em qualquer um dos grupos, sempre com o veículo parado, né? Nunca com o veículo em movimento, e nunca pode transportar a criança de lado, tá? Isso vale para qualquer cadeira. Então a gente puxou aqui, o mecanismo gira, é bem leve, inclusive, para você fazer o mecanismo, ok? Você pode observar que ela gira com bastante facilidade. Inclusive aqui no giro, se a gente observar, ó, quando a gente chega aqui no mecanismo, ela trava. Então, na lateral, para qualquer um dos dois lados, de acordo com o lado que você vai instalar a cadeira, quanto de frente ou de costas, ok? Ó, chegou aqui, ela trava. Todos os botões cinzas representam alguma função, ok? As principais funções têm um botãozinho cinza. Aqui é o ajuste do cinto, ajuste da ancoragem frontal também é um botão cinza. Então a gente vai ter aqui o ajuste da ancoragem frontal em vários níveis. Vai ficar mais visível esse recurso quando a gente for no simulador, ok? E a gente tem aqui um botão em preto que é o ajuste do apoio de cabeça em cima. Então a gente já fala dele em seguida. Para ajustar o cinto, pressiona o botão. Em seguidinha já vou trazer o nosso dummy para mostrar como ajustar o cinto aqui no corpo. O cinto aqui, a gente tem um elástico para deixar ele enrolado se precisar. E ele tem a fita que fica maior quando o cinto está reduzido, fica menor quando o cinto está esticado, ok? Com folga. O botão dela é bem interessante, que fica aqui bem visível, não fica escondido, ok? Então é só a gente pressionar o botão e puxar o cinto. O protetor do cinto é fixo, ok? Também tem uma textura aqui um pouquinho diferente para aderir melhor na roupa da criança. E pressionou o botão, puxa o cinto. Sempre observa que quando a gente puxa aqui o cinto, ele reduz a faixa inferior. A gente tem que cuidar para não trancar aqui o cinto para que ele possa correr, ok? Ó. Puxa para reduzir o cinto, pressiona o botão para aumentar. Se a gente segurar o botão aqui embaixo, ele tranca. Ó, travou. Mas como esse botão aqui fica bem exposto, é bem mais intuitivo, acaba ficando mais difícil disso acontecer, ok? Ó, pressiona o botão, puxa, puxou um lado, ele libera o outro. E você vai ajustar daí no corpo da criança. A gente vai ver mais detalhes disso com o dummy. Redutores, a gente tem o redutor aqui acolchoado que tem velcro, a gente pode tirar algumas peças conforme o crescimento da criança, ok? Tem esse apoio de cabeça, tem os apoios laterais, também tem aqui velcro. E para tirar a gente libera o cinto. Então já vou te mostrar como liberar o cinto, vou focar aqui primeiro no redutor. Então, ó. Então daí na parte inferior a gente tem 2 almofadas e essa daqui é a que determina o ângulo, principalmente para o bebê de costas, bebê menor que vai contrário ao movimento, para que fique melhor posicionado. Então, mesmo que a cadeira tenha a posição de costas bem reclinada, essa almofada faz bastante diferença para a posição do bebê. A gente pode tirar a espuma para poder lavar a capa, ok? E essa daqui a gente pode eventualmente continuar utilizando para o bebê menor. Então a gente tira
a almofada redutora de ângulo e pode continuar utilizando essa daqui se você preferir. Então, tudo depende do tamanho da criança e da posição que fique mais confortável. Então, olha, você pode utilizar essa daqui, por exemplo, daqui a pouco utiliza o apoio de cabeça, se achar necessário, ou as laterais, que vai reduzir um pouquinho a largura. Então, o ajuste das almofadas aqui, você vai colocando conforme a necessidade, vai retirando conforme a criança vai crescendo, ok? Para facilitar a visualização, eu vou deixar 100, vai ficar mais fácil da gente manusear a cadeira, manusear o cinto, colocar o dummy aqui sentadinho. E no manual de instruções da cadeira tem todas as informações dos redutores, ok? Consulta o manual para que você utilize corretamente eles. Como eu tinha comentado antes, o tecido da cadeira na parte do encosto tem essa parte aqui mais telada que circula melhor o ar. O apoio de cabeça, além de ter a proteção de impactos laterais, você pode observar que tem um tecido também um pouco diferente para oferecer maior conforto. E todo o tecido da cadeira é removível para você higienizar, a gente vai ver na última parte do vídeo. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o dummy. Antes disso, eu vou deixar o cinto preparado. Então, qual que é a proposta dessas fitinhas que tem aqui na lateral? A gente estica o cinto da cadeira, coloca eles aqui dentro para que você tenha o cinto preparado na hora de colocar a criança. Então, a gente coloca aqui, ok? O cinto aqui vai ficar no ombro, pernas, meio de perna. A gente senta a criança, ok? Vou sentar o dummy aqui e daí a gente tira essas peças daqui, facilita a hora de colocar a criança para que você não fique procurando a peça embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Aqui está o dummy. Ó, o cinto vai no ombro. O que a gente tem que sempre observar? Que a linha da onde sai o cinto lá do encosto tem que ficar na altura do ombro do bebê. Então, aqui está um pouco abaixo. A gente ajusta aqui um pouquinho para cima, é só puxar esse botão para cima, ele vai subindo, são vários níveis. Então, a gente ajusta no nível que fique na linha do ombro. Ficou na linha do ombro, a gente vai ter o cinto na posição correta e o apoio de cabeça também posicionado certinho. Se ficar muito acima, a criança vai ficar sem proteção na cabeça e vai ficar muito mais fácil dela tirar o cinto, ok? No caso de um acidente, a criança ser projetada para frente. Então, o que a gente vai fazer agora? Tira aqui de dentro, tá vendo? O bracinho fica para fora, aqui fica sobre a perna, ombros, do outro lado igual. Junta as fivelas, ó, é uma sobre a outra. Olhando a cadeira de frente, essa daqui é a direita sobre a esquerda. Engata. Para abrir é só pressionar o botão vermelho para baixo. Depois é só engatar, ok? E puxa para retirar a folga. Ó, observa que o cinto não pode ficar torcido, ok? Se tiver torcido, distorce, e não pode ficar com folga, porque senão a criança pode soltar, ok? É mais fácil para ela sair da cadeirinha. Ó, ajusta os protetores do ombro e faz o pinch teste para ver se está com folga, ok? Ó, tô apertando o cinto, esse teste aqui indica que está com folga ainda um pouquinho, dá para puxar mais. Ó, ajustou o cinto, a criança vai estar bem protegida. O cinto pega nos ombros, cintura e meio de perna, tá? O que a gente tem que observar aqui? Se tiver muito apertado, vai machucar a criança, ok? Não é essa a intenção. Não pode ter mais do que 1 centímetro de folga e não pode fazer a pinça. Além, claro, do cinto não poder estar torcido, tá? Aqui está pronto. O que a gente tem que observar? Se o cinto tiver abaixo do ombro, vai apertar a criança, ok? Ela vai se sentir incomodada, vai machucar o ombro, então não deixa abaixo do ombro, certo? Além disso, se o cinto não está na posição reta aqui na altura do ombro, você vai fazer com que o cinto acabe ficando com um pouco de folga. Se tiver muito acima, além de ficar com folga, a criança pode tirar o cinto com mais facilidade, né? A proteção de cabeça não existe, ó, ela está muito lá em cima, no caso de uma colisão lateral, está errado. E no caso de uma freada muito brusca, mesmo com um cinto regulado, a criança pode ser projetada para frente, olha. Ela sai com mais facilidade.
Então, um dos principais erros na colocação do cinto da cadeirinha é esse. É não ajustar o cinto na altura correta e deixar com folga. Então, a criança fica menos protegida ou eventualmente tira o braço aqui do cinto. Pressiona para liberar a folga e a gente tira aqui o nosso dummy. Vou te mostrar agora a questão das posições. No manual de instruções tem todas essas informações, mas vai ficar mais fácil de te mostrar aqui. Vou virar a cadeira aqui para a lateral para a base aparecer e aqui vai ficar mais visível. Nós temos aqui o isofix, ok? Aqui nós temos a marcação das posições. Já te mostrei antes como fazer as posições, ok? Ó, tem 3 posições de frente, a 4, a 5 e a 6. Então, o que acontece? Grupo 1 e 2, as posições 4, 5, 6 podem ser usadas, ok? No grupo 3, de 22 a 36 quilos, posição 6. Nas posições de costas, 1, 2, 3, 1 que está em azul, só até o grupo 0+, até 13 quilos. Depois, as posições 2 e 3, a gente pode utilizar no grupo 1, de 9 a 18 quilos de costas. É interessante para a criança quando está um pouco maior, mas que você ainda vai manter ela de costas, ok? Então, a gente tem aqui a cadeira na posição mais reclinada e mesmo de costas a gente tem mais 2 posições. A gente coloca a mão aqui na frente, se eventualmente não tiver espaço, a gente gira a cadeira levemente para fazer a posição, ok? E pode fazer a posição da cadeira mesmo com a cadeira instalada. Tá? Então, a posição 1, de 0 a 13 quilos. Posições 2 e 3. A gente pode utilizar com a criança maior, mantendo ela de costas para ter maior conforto, ok? A criança fica mais sentadinha, mas mantém ela de costas por um período maior porque é mais proteção. Qual é a recomendação? No mínimo até 15 meses de costas, depois pode ir de frente. Porém, quanto maior o tempo você manter a criança de costas, mais seguro, mais protegido seu filho ficará, certo? Então, esse recurso de ter mais posições contrárias ao movimento facilita muito na questão do conforto para a criança maior e de costas. Então, é um recurso bem interessante que ela oferece. São 6 posições no total, 3 de frente e 3 de costas, tá? E agora eu vou começar a mesclar a bancada com um simulador para ir te mostrando a instalação dela e a preparação da cadeira entre os grupos. Vou primeiro na instalação para o grupo de costas e de frente, a instalação é igual e depois a gente vai à preparação da cadeira para assento no grupo 2, 3. Então a gente vai agora para a instalação da cadeira, lembrando que a instalação é exclusiva com isofix, ok? A gente precisa ter isofix no veículo para que a instalação seja feita da maneira correta, ela não pode ser instalada com um cinto de 3 pontos. A gente tem aqui na base da cadeira a ancoragem frontal que eu tinha mostrado e ela vem dobrada, é só levantar ela, ok? E aqui a gente vai ajustar a altura da parte frontal para ajustar de acordo com a altura do assoalho, ok? Entre o banco e o assoalho. Então, em seguida eu já mostro mais detalhadamente. A gente tem aqui o isofix. Todas as peças de instalação têm indicador de correta instalação. Está vermelho se não está instalado corretamente, fica verde quando está instalado certo. Mesmo acontece com a parte frontal da cadeirinha. A gente tem um indicador aqui de correta instalação, a gente já vai ver mais em detalhe. A gente vai, para poder instalar, liberar as 2 ancoragens e a Maxicose manda junto com a cadeira as guias para facilitar a instalação do isofix. Se eventualmente o seu veículo não tiver a guia aberta, então onde está o isofix, o gancho que é a ancoragem do carro, exposta, a gente tem essa peça aqui que auxilia a expor a peça para facilitar a instalação. O uso não é obrigatório, ok? Vou tirar a cadeira aqui e mostrar como instala, porque no simulador a gente precisa. Então, se a gente observar aqui, os ganchos até aparecem um pouco, mas o ideal é utilizar essa peça aqui para que eles fiquem bem expostos para ajudar na instalação. Então, é só a gente posicionar, o gancho vai engatar aqui nessa abertura que tem na peça, ok? A gente empurra ele. E ele vai expor bem o isofix, vai facilitar bastante a hora da gente engatar aqui o gancho, ok? Então, aqui para facilitar a visualização de como engatar, eu aproximei mais a câmera, tá? A gente tem aqui a peça em vermelho, quando engata ela fica verde, isso acontece dos 2 lados. Engatou, ó, ficou verde, engata dos 2 lados, ó, já engatou. Tá engatado o isofix
nas duas ancoragens. O que a gente faz agora? Empurra a base da cadeira lá para trás, ok? Até que essa parte encoste no encosto do banco, certo? A cadeira em si já está firme, ok? Tá pronto. O que a gente vai fazer agora é ajustar a ancoragem frontal. Aqui então eu vou esticar a alça para frente e vou pressionar os botões cinzas na lateral, até que ele encoste no assoalho, ok? Quando ele encostou no assoalho, a gente tranca ele. Ó, nessa posição aqui ele travou. A gente vai ajustar de acordo com a necessidade, né? Ó, essa posição aqui, para esse momento, é a melhor. A próxima ficaria muito baixa, a barra recolhe. Então aqui vai ficar bem visível, ó. Se está vermelho não está engatado certo. Quando fica engatado corretamente fica verde, ok? E aqui é o verde da posição que a gente tinha falado antes. Então se a cadeira está girada lateralmente fica vermelho. Quando engata, ó, engatou está vermelho. Não pode transportar a criança de lado. Ó, tá de frente, ficou verde. Ou de costas, né? Essa instalação aqui, 2 ganchos atrás do Isofix mais ancoragem frontal, é a mesma instalação para o grupo de costas, grupo de frente, grupo 0 mais e 1, ok? Não muda. O que vai mudar é que de costas a criança vai contrário ao movimento. Porém a base vai estar instalada da mesma forma, ok? 3 posições de costas, 3 posições de frente. E como eu tinha comentado, mesmo com a cadeira instalada, você consegue fazer as posições, certo? Ela fica em uma posição bem confortável para a criança poder relaxar durante o passeio. Mais sentadinha quando ela está acordada, ok? Você ajusta conforme a necessidade. E ela pode ir de costas nas 3 posições, 1, 2, 3, conforme o tamanho da criança, né? Conforme o grupo de peso. E você também pode alterar a posição de acordo com a necessidade, mesmo com ela instalada. O giro é real, então precisou colocar, retirar a criança, ela gira mesmo com a cadeira instalada em qualquer um dos grupos. E o apoio de cabeça que ela vai crescendo, como a gente tinha mostrado antes. E aqui lateralmente, coloquei a câmera mais de lado, fica bem visível a questão das posições da cadeira. Então tem 3 posições de frente, ok? Uma posição que fica mais confortável. Você pode observar que ela tem um ângulo bem interessante, ainda considerando que a gente tem aqui o banco do carro bem plano, né? O simulador é um banco bem plano. E de costas, a gente tem as posições contrárias ao movimento. Então, se a gente observar, ela tem uma posição bem reclinada. Inclusive, se a gente observar, ainda vai ter mais o redutor, a almofada, né, que reduz o ângulo para a criança, para o bebê menor, fica melhor posicionado. Mas aqui dá uma boa ideia de como a cadeira fica bem reclinada. E ela tem as outras posições, né? Então, a gente tem a posição mais deitada e as duas mais sentadas. Olha só. Mais confortável para a criança ir de costas até o máximo de peso, até os 18 quilos. Certo? Para tirar a cadeira, a gente tira a ancoragem frontal. Ó, só pressionar, ela vai dobrar de volta e soltar o Isofix na lateral. Ó, pressiona atrás e na frente. Ele vai soltar o Isofix, ó, já desengatou. Daí a gente recolhe ele dos 2 lados e tira a cadeira. Então, é bem fácil. Então, para que a gente possa utilizar a cadeira no grupo 2, 3, onde a criança utiliza o cinto de 3 pontos do veículo para segurar ela, a gente tem que preparar a cadeirinha, a parte interna, retirando, na verdade escondendo o cinto aqui atrás do encosto. Como é que a gente faz isso? Então, primeiro vamos dar folga aqui, liberar folga no cinto, deixar ele com mais espaço. A gente tem que abrir aqui o protetor do cinto, então a gente tem aqui um velcro. É uma das etapas, na verdade, de como tirar o tecido para higienizar. Se precisar tirar o protetor de cinto somente, a gente pode tirar. É só abrir aqui a capa e tirar o cinto de cima dessa lingueta de metal. Ó, ele sai. Então essa é a primeira etapa. A gente solta os protetores de cinto. Tirei. E vamos guardar, ok? O que a gente vai fazer agora? Levantar o apoio de cabeça bem lá para cima para a gente ter melhor acesso aqui no encosto, ó. Levanta o tecido para puxar o apoio de cabeça aqui, né? Já vou puxar em seguida e abre esse segundo, ok? Vou fazer isso aqui também que eu não tinha feito, ó.
abre o cinto, coloca aqui para fora, certo? Vamos começar aqui pela parte do encosto. Então, vou subir ele. Tem essa abertura aqui na lateral para a gente colocar o cinto para trás. Então, o que a gente vai fazer? Puxar para trás as faixas. Ó, ele vai sair aqui atrás no encosto. A gente puxa a peça para frente para abrir um espaço e o cinto vai lá para trás. Ó, tá vendo? Então, o cinto vem aqui atrás. Faz isso do outro lado também. Ó, puxa. Puxa levemente, é só para abrir um pouquinho de espaço mesmo. Ó. E esconde o cinto, ok? Se precisar colocar de volta o cinto para transformar ela em cadeirinha, é só puxar o cinto para frente. Daí o que a gente faz? Ó, puxa o cinto, ó, ele vem para frente e a gente puxa aquela fivelinha do cinto lá de trás também. Ó, tá vendo? Ela vem aqui na lateral, puxa ela, coloca ela de volta para cima. Ela fica por baixo do cinto, daí a gente coloca o protetor do cinto de volta nela, fecha e tá pronto, ok? Então é só a gente fazer o passo reverso aqui. Ó, o que a gente tem que fazer aqui embaixo, tá? Vou aproximar mais a câmera aqui da parte inferior. Deixa eu ver, acho que eu vou levantar aqui o tecido, vai ficar mais fácil de visualizar. Não precisa tirar, tá? Só vou levantar ele para que você visualize melhor. Então, eu levantei o tecido aqui da cadeira só para que você visualize melhor, ok? Não precisa fazer isso. A gente tem aqui dentro do assento essa peça de metal. A gente tira ela. Para que o que vai acontecer? A gente vai juntar essas duas fivelas do cinto. Ó, a gente vai juntar as duas. Juntou as duas, engata nessa. E tem que esconder essas fivelas dentro dessa portinha aqui. Porque daí o que acontece? Você não precisa desmontar o cinto da cadeira, é muito mais fácil. Depois, na hora de transformar o assento de volta em cadeirinha, não precisa ficar montando o cinto. Só que o cinto aqui está menor, então o que a gente vai fazer? Esticar a fivela do cinto. Tá vendo? Ó. Tem um limitador aqui, a gente solta ele. É uma peça T que está segurando. Ó, soltei, coloco no de cima. Ó, tá vendo? A peça vai esticar mais e permite que a gente esconda ela lá dentro. Ou, se eventualmente precisar, a gente tira a peça lá de dentro, ó. Tá vendo? E a gente consegue esconder ela dentro da portinha. Isso aqui fica lá para trás e tá pronto. Né? Daí estica, ajusta certinho o tamanho da faixa para ficar certinho na cadeira e não ficar com folga. Lembrando, eu só tirei aqui para que você visualizasse melhor, tá? Não precisa tirar nada, dá para fazer tudo abrindo aqui o tecido pela parte da frente, só que daí não tem ângulo para a câmera. Te deixa aqui escondidas as peças. Essa daqui então coloca de volta para o encosto, né? Tem um velcro aqui na parte inferior. E baixa essa daqui. E essa daqui que está sobrando a gente coloca para baixo do assento, que é aquela divisória do meio da perna, proteção do cinto, só colocar para baixo. Tá vendo? Ele encaixa aqui na capa. Então, aqui a cadeira está preparada para o grupo 2-3, não está com cinto, e a gente utiliza o cinto de 3 pontos do veículo. E essa faixa aqui a gente só esconde ela. Ó, gira, para ela não ficar pendurada, e daí coloca o elástico para ela não ficar pendurada.
Tá pronto, então agora a gente vai para o simulador para eu te mostrar como instalar a cadeira. É bem fácil o processo de instalação como assento no grupo 2-3 de 15 até 36 kg. Lembrando que no grupo 2 a gente pode utilizar as 3 posições, 4, 5, 6. No grupo 3, somente a posição 6. Então, com relação à instalação da base, a gente encaixa o Isofix na parte traseira para que a cadeira não tenha movimentação lateral, porém ela não precisa da ancoragem frontal, uma vez que o cinto de 3 pontos segura a cadeira e a criança ao mesmo tempo. Então, o cinto é o papel da terceira ancoragem, certo? Encaixamos o Isofix, a ancoragem frontal pode ficar solta, ela não precisa ficar engatada, apoiada lá embaixo, certo? Vou engatar o Isofix aqui na lateral, vou te mostrar e daí a gente já vai para a passagem do cinto para que você entenda como posicionar corretamente o cinto no corpo da criança. Então aqui mesmo o sistema, estica o Isofix lá todo para fora, tá vermelho antes de engatar, ou no caso não está engatado, né? Não está engatado corretamente e fica verde se engatar certo. Ó, já ficou verde porque a gente engatou certinho. Depois que engatou, a gente empurra a base para trás. Ok? Então, qual que é o interessante do Isofix? A gente vai utilizar o cinto para segurar a criança e a cadeira ao mesmo tempo, mas a base fica mais estável. A base não tem movimento nenhum lateral e frontal, ok? De qualquer forma, o cinto de 3 pontos segura a criança no caso de uma freada brusca frontal. A criança vai estar segura pelo cinto e a base da cadeira, a estrutura da cadeira também. E não faz nada na ancoragem frontal, ok? Nessa fase de 15 até 36 kg, lembrando sempre cinto de 3 pontos, ok? E Isofix lá para deixar a cadeira com a base ancorada e estável. A gente vai então posicionar o cinto nas passagens vermelhas, nas aberturas, parte abdominal pega aqui, passa na cintura da criança, a criança já vai estar sentada, cinto as duas partes passam dentro da abertura vermelha e engata. E aqui desse lado, no apoio de cabeça, a gente tem a peça vermelha, que é o redutor do cinto para que ele não passe no pescoço da criança. Então a gente passa o cinto aqui dentro, sempre observando para que as tiras não fiquem torcidas, ok? Ó, passei o cinto dentro, tá pronto. Então o que eu tenho que observar aqui? Que a altura do ombro da criança fique nessa posição aqui, para que o apoio de cabeça fique posicionado corretamente e o cinto passe no ombro, não no pescoço. E a gente vai ajustando aqui conforme o crescimento. Então, ó, aqui fica bem visível, tem esse ajuste, essa peça dos dois lados, de acordo com a instalação do lado do veículo, ok? E o apoio de cabeça vai crescendo conforme o crescimento da criança. São vários níveis, vários ajustes. Aqui, interessante, tirou a criança do carro, soltei, a gente pode deixar essa fivela aqui sempre preparado. Ó, não precisa tirar ela do apoio de cabeça. Quando voltou com a criança no veículo, ó, coloca aqui, senta a criança e prende. Ajusta a folga do cinto se precisar, mas aqui dentro não precisa ficar colocando e tirando toda hora, tá? É mais fácil deixar ela preparada. E vai colocar a criança no veículo, pode girar também a cadeira, lembra? Então, ó, coloca a criança, coloca voltada para frente e depois fecha o cinto, tá? Ela tem o recurso do giro tanto de costas como de frente no grupo 1, como também no momento que a gente utiliza a cadeira como assento. Lembrando que a gente tem aqui 3 posições no grupo 2 e uma posição no grupo 3, ok? Quando a criança está maior, principalmente em função do espaço frontal, tá? Do banco da frente. Vai tirar o cinto, solta aqui e tá pronto. O cinto vai recolher. E lembrando que o cinto é o cinto do carro que a gente utiliza. Então, nessa fase, a criança vai estar segura em um habitáculo bem protegido, com apoio de cabeça mais robusto no caso de algum impacto lateral também robusta, e o cinto posicionado corretamente para que, no caso de uma freada brusca, um acidente, a criança esteja bem protegida e o impacto seja corretamente distribuído. E o cinto do carro tranca quando tem uma freada brusca, então o tensionador faz com que a criança não vá para frente e a cadeira em si também não vá para frente, juntamente com o Isofix na parte inferior. E daí agora a gente vai para a bancada novamente, porque eu vou te mostrar como a gente retira o tecido dela para higienizar. É bem fácil, principalmente porque aqui a gente já está com o cinto escondido, né? Então, a retirada do tecido da spinel
é uma das mais fáceis, ok? Porque a gente tem essa abertura aqui que facilita a separação do cinto da capa da cadeira. A gente teria que tirar o protetor do cinto, eu já tirei na etapa anterior, quando a gente transformou a cadeira para assento. Não vou te mostrar de novo, ok? É só abrir ele e soltar o cinto aqui de cima. Mas quando eu for montar a cadeira, eu vou te mostrar como colocar de volta, porque eu vou montar ela no formato de cadeirinha. Então, vamos lá. É só a gente levantar então as capas, ok? Ó. Abriu aqui na frente. Ó. A gente tem aqui na lateral como se fosse um trilho na estrutura da cadeira aqui, um vinco que o tecido entra para ela ficar bem esticadinho. Aqui nessa peça vermelha tem um elástico, a gente tem que pegar o elástico e passar por volta da peça vermelha. Ele vai começar a soltar aqui também. E confere o manual da cadeira para você visualizar como é a questão da higienização do tecido, ok? Para que você higienize corretamente e mantenha a característica original dele. Ó, tá pronto. Daí o que a gente tem? É como se fosse uma luva assim. Baixa aqui o apoio. Tira aqui o apoio de cabeça. Ó, o apoio de cabeça é unido uma parte aqui com o botão de pressão. Ou a gente solta o botão de pressão ou ele sai inteiro. E aqui a gente tem que fazer a volta. Tem um elástico aqui também na parte frontal, para a gente poder fazer a volta. Ó, deu, saiu todo o tecido da cadeira. E aqui a gente consegue visualizar bem a questão do apoio de cabeça com proteção de impactos laterais e a lateral da cadeira com maior profundidade, também oferecendo maior nível de proteção, ok? E sempre observando que essa parte, por ser de isopor, é bom sempre manusear com bastante cuidado, porque em todas as cadeiras a parte que tem isopor é uma parte mais frágil, ok? Que é para fazer o efeito no caso de um impacto. E como é que a gente coloca o tecido de volta? Tem que fazer todo o processo inverso. Ó, encaixa aqui. Encaixa o apoio de cabeça. Inclusive dá para colocar separado, né? Vou colocar separado para você visualizar. Ó, encaixou aqui. Mas de qualquer forma já engata o botão de pressão aqui para ele ir lá para baixo junto. Sobe, virar a cadeira. Quando a gente sobe, a gente acessa melhor aqui atrás, ó. E daí o tecido fica bem esticadinho. E daí agora a gente tem que começar a colocar o tecido dentro daquele vinco na estrutura, naquele espaço, para a gente deixar ele bem esticado na cadeira. Então o processo de colocação do tecido, retirada, é bem tranquilo. Ó, aqui na lateral tem que colocar o elástico, encaixa ele. Encaixou. Encaixa, faz toda a volta e vai e continua fazendo a volta. Lembra que na frente tem que passar o elástico na volta. Pronto. Continua passando a capa na borda.
O interessante desse vinco aqui na estrutura da cadeira é que deixa a capa bem esticadinha. Continuar por aqui e a gente encontra lá embaixo. E tá pronto. Então a colocação da capa tá prontinha. Ó, isso completa, né? Colocando os velcros aqui. Ajusta aqui o apoio de cabeça. E daí para colocar o assento de volta para a cadeira, também é bem tranquilo. Ó. O que a gente tem que fazer? Abrir aqui a tampinha atrás. Lembra que a gente colocou o cinto escondido aqui? Ó, levanta a tampinha. Ó, fecha a tampa. Aqui embaixo do assento a gente tinha esticado o cinto nessa fivela. A gente vai colocar ele de volta na regulagem mais curta. Vou tirar a peça T de dentro dele e encaixar na regulagem anterior. Se ficou com dúvida, volta um pouco o vídeo, vai ficar fácil de entender o que é isso. Quando a gente estava preparando a cadeira para assento, eu mostrei. Para facilitar aqui, vou abrir o cinto. E coloco o cinto aqui embaixo. Essa peça aqui volta para cima, ó, puxa aqui a lingueta. E essa peça aqui do meio da perna volta para cima. Volta para cá. Então, o meio de perna já está pronto. Ó, tecido para fora. E daí agora a gente tem que colocar o cinto de volta para frente. Então, puxa o cinto, eu tinha mostrado antes, inclusive. Sobe. Eu vou baixar aqui um apoio de cabeça um pouco. A faixa do cinto também. E aqui coloco o protetor de cinto. Cinto vai dentro e pronto. Puxei para frente. A outra tira também. Pronto. Passo o cinto dentro. Baixa aqui o tecido. Tá pronto. A cadeira tá montada de novo para que uma criança menor possa utilizar no grupo 0+ e no grupo 1. Então, o que você achou da cadeirinha para carro Spinel 360 da Maxicose? Você já conhecia o produto? Tem alguma experiência com a marca? Compartilhe aqui embaixo com a gente a sua experiência. É muito importante para os outros pais e mães que estão buscando mais informações. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, vou ter o maior prazer em te responder. Se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e não deixa de participar do clube de descontos do Compare Baby para economizar muito nos produtos para o enxoval do bebê. Combinado? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.